Os avisos ou alertas são declarações a respeito de um problema ou de um perigo sobre algo que pode acontecer. Por exemplo, o jornal nos avisa quando o preço da gasolina ou da cesta básica vai aumentar. A meteorologia aponta quando uma tempestade está a caminho. A polícia comunica quando há criminosos perigosos soltos pela cidade, e assim por diante. E todos nós, se tivermos um pouco de bom senso que seja, não iremos ignorar nenhum desses avisos. Afinal de contas, eles podem influenciar as nossas vidas diretamente, não é verdade? E é exatamente aí que fica a dúvida. Se somos tão precavidos em relação aos alertas que recebemos e fazemos o possível para nos resguardar, por que a mesma coisa não acontece quando os avisos vêm de Deus? Por que prestamos atenção no que o apresentador do jornal fala, mas ignoramos o que o Senhor do Universo nos diz? Deixar de ouvir os avisos de Deus é um erro muito grande que o ser humano insiste em cometer desde o início dos tempos. O primeiro aviso dado por Deus para Adão e Eva, para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, foi negligenciado. O casal ignorou o que o Criador havia dito e pagaram um preço muito alto por isso. Nós devemos entender que as advertências de Deus são para o nosso benefício, para nos ajudar e nos guiar. Essas advertências também são maneiras pelas quais o Senhor quer chamar a nossa atenção. Veja, por exemplo, quando Jesus chamou a atenção dos seus seguidores para que ficassem atentos contra o pecado. Ele disse: "Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens." E além dessa advertência, Cristo nos deixou uma série de avisos importantes que, se nós ouvirmos e seguirmos as suas instruções, tudo se resolverá e não enfrentaremos maiores problemas durante a nossa caminhada. Mas se nós os ignorarmos, corremos o risco de colhermos frutos muito parecidos com os colhidos por Adão e Eva. Por isso eu vou te mostrar nesse vídeo 6 alertas de Jesus para você hoje, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Vamos lá! O primeiro alerta de Jesus: cuidado com o pecado. Não foram poucas as vezes em que Cristo nos alertou sobre o pecado. Na verdade, este foi um dos assuntos que ele mais tratou durante o seu ministério. Cristo sabia que ele tinha vindo ao mundo para libertar as pessoas desse mal, mas elas teriam que decidir abandonar esse estilo de vida que desagrada a Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, ele nos deu o seguinte aviso: "Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre." Jesus está nos dizendo que o pecador que não reconhece os seus erros e nem busca mudar de vida, continuará preso no pecado para sempre. Já aquelas pessoas que escolhem seguir a Cristo e mudar os seus caminhos, têm a garantia da salvação e da vida eterna. Eu sei que não é fácil lutar contra o pecado, mas precisamos saber que Deus é santo e que Ele não tolera o pecado, porque esse estilo de vida nos separa dele e se transforma em uma barreira para a nossa comunhão. Veja o que o profeta Isaías disse: "As suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá." É por isso que, por mais que a gente não consiga evitar o pecado, nós podemos contar com a ajuda de Deus para nos livrarmos dele. A nossa força vem do Senhor, por isso não pare de orar e fuja de tudo aquilo que te afasta de Deus, ok? O segundo alerta de Jesus: cuidado com o diabo. Nós podemos até não perceber, mas existem fortalezas satânicas que tentam nos aprisionar a cada dia, e Satanás usa cada uma delas para nos derrotar e nos tirar da presença de Deus. E Jesus nos deixou um aviso importante a respeito disso. Uma das formas que o diabo mais gosta de nos atacar é quando nós estamos sozinhos. E o diabo faz isso porque ele sabe que nós somos mais vulneráveis quando nós estamos fragilizados. Vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães." Satanás sabia que Jesus estava sozinho e ele o tentou. Além disso, o inimigo usou a fraqueza de Cristo naquele momento para tentar derrubá-lo.
Porque mesmo sendo filho de Deus, Jesus estava aqui como um ser humano e passava pelas mesmas necessidades que nós. Então, da mesma forma que o Senhor foi tentado, nós também seremos, principalmente quando estivermos sozinhos. E sabe aonde o inimigo vai agir? Nas nossas maiores fraquezas. Foi por isso que Jesus nos alertou: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu irmão, quando você estiver fraco e a tentação chegar, ouça esse aviso de Jesus e haja como ele, que usou as Escrituras para contra-atacar e se defender das investidas do inimigo. E lembre-se também que o Espírito Santo habita em você e que você nunca estará sozinho. Amém? O terceiro alerta de Jesus: cuidado com o acúmulo de bens materiais. Eu quero ler com você o aviso que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quando Cristo disse para não acumularmos tesouros na terra, nós pensamos que o termo acumular significa possuir bens. Mas o Senhor não estava falando exatamente sobre isso, mas sim sobre sermos possuídos pelos nossos bens. O Senhor nos criou para amar as pessoas e usar as coisas, mas a pessoa materialista ama as coisas e usa as pessoas. E se você ler com atenção os evangelhos, você vai perceber que Jesus nunca defendeu a pobreza como forma de se aproximar de Deus. A única vez que ele disse a alguém para vender os seus bens e dar aos pobres foi quando ele percebeu que um jovem rico queria ter a salvação, mas ele amava mais os seus bens materiais do que a Deus. Então Jesus disse assim para aquele jovem: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Será que Jesus disse que os ricos não entrariam nos céus pela quantidade de bens? Não, mas ele quis mostrar que quanto mais bens você vai tendo, mais você pode se apegar a eles e colocar a sua confiança nas riquezas. Então este foi um teste para aquele jovem para ver se Deus era mais importante para ele do que os seus bens materiais. E infelizmente ele se afastou de Jesus porque ele tinha muitas riquezas e ele realmente colocou sua confiança nelas. O quarto alerta: cuidado com os falsos cristos. Quando os discípulos de Jesus perguntaram ao Mestre a respeito do final dos tempos e sobre o dia da sua segunda vinda aqui na terra, Jesus os respondeu com o seguinte alerta: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses falsos cristos são, na verdade, pregadores, pastores, cantores, líderes religiosos e até mesmo pessoas com influência nas redes sociais que se apropriam do Evangelho para satisfazer os seus desejos egoístas. Por isso é tão importante que você preste muita atenção à mensagem deles. Vamos ver o que o apóstolo Pedro falou sobre essas pessoas. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se você tem seguido alguma pessoa com um discurso muito bonito, mas duvidoso em relação à palavra de Deus, não feche os ouvidos para isso e busque a resposta na Bíblia, ok? O quinto alerta de Jesus: cuidado ao julgar alguém. Em Mateus capítulo 7, Jesus nos deixou outro grande aviso. Veja o que ele disse: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho,
e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse é um outro alerta de Cristo que as pessoas normalmente interpretam errado, como se fosse uma ordem para não julgarmos ninguém, mesmo que essa pessoa esteja cometendo alguma falha muito grave. Mas não é bem assim que funciona. Cristo não está proibindo todo julgamento, mas sim o julgamento hipócrita. Jesus está dizendo que nós não podemos julgar os outros quando nós somos culpados do mesmo pecado. E no contexto dessa mensagem que Jesus deixou, aqui nos mostra que nós seremos julgados por Deus com a mesma medida que nós estamos julgando o nosso próximo. E o sexto alerta de Jesus: cuidado com a falta de humildade. Nesse último aviso de Jesus, vemos algo que pode influenciar em nossa eternidade. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A maioria dos cristãos acredita que esses pobres de espírito são pessoas que são pobres de personalidade ou de riqueza material. Mas isso é uma grande mentira inventada pelo diabo para que as pessoas finjam ser algo que elas não são, se fazendo de boazinhas e de coitadas. Ser pobre de espírito significa que devemos ser humildes em nosso espírito, ou seja, que reconhecemos que somos falhos, fracos e pecadores, e que nada temos ou podemos sem Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, meu querido irmão e minha irmã, o que Jesus espera de mim e de você aqui hoje é que nós não sejamos arrogantes e prepotentes, achando que não precisamos da sua ajuda e da sua misericórdia. Esta é a verdadeira pobreza de espírito, reconhecer que tudo vem do Senhor e que deve ser feito para a sua honra e para a sua glória. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.